Fala, Insiders! E aí, turma, o que vocês acham de um baiano, né, carioca, né, aquele carioca aí, meu irmão, o meu, né, porque já está aqui em São Paulo, o meu, um cara de tecnologia que virou um especialista em marketing. Vamos falar com esse cara? Pedro, obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando aí suas histórias, compartilhando o seu tempo. O Pedro é um empreendedor, é um cara estratégico, a gente vai conhecer hoje também o momento que ele está vivendo, as soluções que ele participa, mas mais do que isso, vamos conhecer aí toda a história, que eu acho que vocês vão curtir muito, gente. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Vamos bater papo? Vamos contar a história? Bom, Anderson, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com essa moçada. Que isso. Acho o trabalho que você faz, enfim, super importante e espero colaborar um pouquinho também nessa linha aí, né? Então, estamos aqui para bater esse papo aí. Opa, legal. Moçada. Cara, quem é o Pedro? Conta aí pra turma, deixa a turma conhecer o Pedro, conhecer um pouquinho da tua história e aí vamos entrar depois aí pra gente poder entender toda a tua trajetória no mundo do marketing. Bom, o Pedro hoje está com 63 anos, viveu aí já uma boa parte da vida, enfim, acho que eu tive uma vida extraordinária até aqui, sou uma pessoa bastante feliz, tenho uma família muito querida, né? Enfim, estou casado pela segunda vez, tive um primeiro casamento do qual eu tenho 2 filhos, que já são grandes e, enfim, esse é o meu núcleo familiar, a minha esposa, esses filhos, tenho 2 cachorros. Sou ciclista, pedalo 200 km por semana, isso é uma coisa que ajuda a colocar minha cabeça e o meu físico no lugar. Que legal. E tenho esse hábito já há 20 anos. É surfista também, galera, ó. É ou não é? Fui surfista quando era jovem, porque eu morei um bom tempo entre Salvador e o Rio, e quando vim para São Paulo, o surf para mim acabou, porque eu ia Mas tem para o praia. Tietê aqui, pô. Eu ia para praia aqui em Maresias, a terra do Medina, só que era uma dificuldade enorme de tempo para chegar lá e voltar. Eu acabei trocando o surf pela corrida. Legal. E pela corrida com a bicicleta, nadar e tal. Que a bicicleta hoje é a sua paixão. E a bicicleta porque a bicicleta é um esporte que não te machuca se você não cair da bicicleta. Lógico. A corrida, enfim, não é bom para a coluna, enfim, então, mas a bicicleta você pode pedalar muitos anos. Então, eu concentrei na bicicleta, eu adoro pedalar. Mas, enfim, eu não faço só esporte, não. Eu trabalhei bastante até aqui, continuo trabalhando. E sempre fui empreendedor, né? Durante muito pouco tempo eu trabalhei como funcionário de empresa, eu trabalhei até em empresa pública um pequeno período. Conta essa trajetória, assim, desde a sua formação até a sua carreira e o momento que você falou, opa, agora deixa que eu vou tocar minha vida do meu jeito. Eu estudei no Rio, na PUC do Rio de Janeiro, estudei engenharia elétrica, ênfase em sistemas, que era, na época, um tipo de engenharia que se falava que era a engenharia do futuro, essa coisa de sistemas. A informática era uma coisa ainda pequena como atividade no Brasil na época. E logo que eu me formei, enfim, naturalmente, não foi difícil arrumar um emprego, e um emprego muito bom até na época. Eu fui trabalhar na Eletrobras, as estatais eram os empregadores, enfim, era um dos melhores empregos que se podia, na época, buscar, era trabalhar na Petrobras, na Eletrobras, na Telebrás, enfim, as estatais eram muito fortes no Brasil, no começo da década de 80, né? E eu trabalhei lá durante aproximadamente 4 anos, né? E pedi demissão, né? Era uma coisa que ninguém fazia na época, pedir demissão de uma empresa dessa. E resolvi voltar a estudar, né? Eu já tinha feito mestrado, fui fazer doutorado e comecei a empreender. Meu primeiro empreendimento foi
aquela história, eu não fui empreendedor por opção, eu fui empreendedor porque eu não me adaptava nas oportunidades de emprego que existiam, eu não gostava, enfim, tinha muita dificuldade de me adaptar. Não era a sua praia? Não era a minha praia. E aí comecei a trabalhar fazendo consultoria. Consultoria de quê? De resolver problema, né? Usando tecnologia. Em paralelo eu gostava muito de comunicação, então eu estudei teatro, estudei cinema. E eu tinha uma frustração muito grande, que eu não conseguia juntar aquele conhecimento que eu tinha na área de tecnologia, que era um conhecimento de resolver problema, problem solving, com computador, né, com programação, com sistema, e o mundo do teatro, do cinema. Então eram coisas que andavam paralelas e separadas na minha vida. Né? E por que você teve duas situações aí na sua vida, que é a parte da tecnologia, né? O que te encantou para você ir para esse mundo, e ao mesmo tempo você tendo a paixão aí pela comunicação, pelo teatro? Como é que foi? Porque são áreas tão distintas, né? São mundos tão diferentes, né? Como é que isso foi acontecendo na tua vida? É engraçado, porque quando você estuda no ensino formal, você vai se tornando um animal acadêmico que vai evoluindo no tempo. Sim. E eu sempre tirei notas muito boas em matemática, depois em física, e isso me levou para o lado de tecnologia, porque era o que eu tinha facilidade. Exatas, né? Então, exatas, e aí eu segui, fiz vestibular, tudo isso, fui estudar isso. Certo. Mas eu era um péssimo aluno de português. Eu achava muito complicado aprender português, porque não era lógico, mas eu gostava de escrever. Olha. Então, academicamente eu não tinha sucesso, mas eu gostava daquilo. Certo. E isso acabou me levando para o teatro, né? E acabou me levando para estudar cinema também, mas nada acadêmico. Né? Então, assim, eu acho que eu não seria bem sucedido como um estudante de letras, talvez, certo, um estudante de cinema, e fui um bom estudante na área de tecnologia, né? Então, essa coisa do ensino formal é muito louca, porque ela, às vezes, acaba te levando numa direção que não é tudo que você gosta ou tudo que você quer. Mas a gente tem que, quando quer ter sucesso nas coisas, a gente tem que fazer muita coisa que a gente não necessariamente gosta naquele momento, né? Então é o que se chama ralar, né? Você Sim. tem que ralar para poder ter sucesso, né? Perfeito, E nem sempre você faz só o que você gosta para poder ter sucesso. E aí isso acabou, no começo, criando uma separação nos meus interesses, que eu fui juntar esses interesses quando eu já trabalhava com tecnologia e comecei a viajar, frequentar algumas feiras ligadas à área de tecnologia. Na época, em Las Vegas, tinha a maior feira de tecnologia do mundo. Como que chamava? Chamava-se Condex. Essa feira, inclusive, ela teve aqui no Brasil durante alguns anos como uma sucursal dessa feira de Las Vegas. E lá, eu em 1989 e depois em 1990, eu vi o nascimento de um negócio chamado multimídia. E multimídia nada mais era do que você pegar os microcomputadores pessoais que existiam na época, e eles começavam a falar que ano que foi imagens. Isso? 89 e 90. 89, né? Quando vocês nasceram aí? Fala com a turma da produção aqui, Dani. 2000. 2000? 97. 98. E aí? Que mundo, hein? Que mundo, hein? Bom, quando vocês nasceram, já tinha internet no Brasil, né? E nessa época não existia internet. Então, a internet só foi começar a operação comercial no Brasil em 1995. Né? Então, antes disso, não existia internet. Né? Celular também não. Celular é da década de 90 também. Né? Então, hoje em dia, você não se imagina sair de casa sem o seu celular. Né? Você então, sai sem carteira, mas não sai sem celular. Você sai sem o Amex, mas não sai sem o celular. Então, enfim, o celular realmente faz voltar para buscar. Você não esquece mais, não tem isso, mas está no bolso. Mas então eu estava contando, eu lá no Condex, eu vi pela primeira vez num computador um surfista descendo numa onda com música. Uau. Na tela do computador. Aí eu falei, nossa, eu gostava de pegar onda, né? Então eu falei, putz, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Aqui
isso daqui é o que eu vou me dedicar. Uau! Então, eu criei em 1990, 91, uma empresa de multimídia, que tinha 0 cliente, 0 receita, e ninguém sabia, eu acho que aqui no Brasil direito, o que era multimídia na época. Então eu tinha que sair e contar para o meu futuro cliente o que era multimídia, o que eu podia fazer por ele com multimídia, que aquilo era o futuro do negócio dele, que ele precisava conhecer aquilo, fazer aquilo, né? Então era um evangelista, né? Então eu tinha que pregar para poder vender o serviço, depois tinha que executar, entregar bem feito e ele ter bom resultado. O que você falava para essa turma? Eu sempre tentava descobrir eu estudava bem a empresa com a qual eu ia conversar. Principalmente eu tentava descobrir algum problema que aquela empresa tinha e eu criava algum tipo de demonstração para atacar aquele problema e fazia daquilo uma coisa interessante, agradável, né? E que apontava a direção de uma solução. Nem sempre eu tinha solução, mas que apontava a possibilidade do uso da ferramenta. Então, por exemplo, eu ia conversar com um banco e às vezes o banco ele tinha muita dificuldade para vender o crédito, né? Então eu ia mostrar como que o crédito poderia resolver problemas das pessoas com a multimídia e como que o cliente poderia comprar o crédito do banco com aquilo. Ou então eu ia conversar, por exemplo, com uma rede de fast food. Eu mostrava que eu poderia acabar com a fila, desde que a pessoa chegasse e, enfim, pudesse fazer o seu pedido na tela. Hoje em dia isso existe. Normal. É normal e tal. Mas lá na atrás, época, né? era assim, era uma coisa muito nova, né? Uhum. E inclusive quando surgiram os primeiros iPhones, né? A gente já sabia que tudo isso poderia ser feito na tela do iPhone, mas a gente já estava numa etapa bem mais adiantada. A gente já tinha uma empresa, já trabalhava, enfim, com marketing digital, tudo isso. Mas tudo isso que a gente faz hoje, que a gente chega num aplicativo de casa, você entra, sei lá, num iFood, escolhe alguma coisa e a comida chega até você de acordo com o que você pediu. Enfim, imagina isso na década de 90, né? Cara. Isso não passava pela cabeça das pessoas. Então, levar a mensagem de que isso existiria um dia, de que isso começava com uma tela em que a pessoa podia fazer um self-service num local e que não precisaria entrar numa fila para poder fazer isso. Ela chegava diante do guichê e já pegava o seu pedido pronto, né? Isso é um exemplo na área de fast food. Então, a gente tinha, com multimídia, a gente tinha solução para muita coisa, né? Mas você acabava fazendo o que o mercado queria te contratar. Então, nossas primeiras encomendas significativas, de projetos interessantes, foram CD-ROMs. Então, a gente fez, por exemplo, o primeiro CD-ROM do Almanac Abril, né? Que era uma coisa que todo estudante tinha lá, um livrinho e tal, em que quando ele começava a pensar em fazer vestibular, ele usava aquilo para poder escolher a sua profissão, se preparar, o que estudar, tudo isso, né? E aquilo passou a estar num CD-ROM. Ele botava no computador e interativamente ele poderia ter aquele conhecimento, né? Uhum. Então a gente fez muito CD-ROM, a Editora Abril era o nosso maior cliente na época, né? CD-ROM para exame, para, enfim, várias publicações, né? Empresas também começaram a ter o CD-ROM? Sim. Quais foram as empresas que você gerou solução em cima disso? Olha, por exemplo, se você olhar hoje o que as pessoas fazem nas ATMs, na época as ATMs não eram assim, né? Uhum. Basicamente você apertava botões físicos, né? Então a gente fez vários desenhos de ATM, isso acabou depois virando projetos com internet, acabaram virando os primeiros sites dos bancos, né? Enfim, a indústria de automóveis também, na época tinha um salão do automóvel, a gente começou a fazer algumas aplicações de multimídia para demonstrar como as novidades dos automóveis, né, dos carros. A gente começou a trabalhar para a GM, depois a gente já com a internet, a gente fez o primeiro lançamento de um carro na internet no Brasil, que foi o lançamento do Astra. Olha. Né, e, enfim, e que por aí ano vai, isso, né? mais ou menos? O lançamento do Astra, se não me engano, foi em 98, 97, 98. A internet ainda estava bem começando aqui
no Brasil. Mas a gente acabou contratando as primeiras propagandas mais permanentes, que eram através de banners, no UOL, né? Que o UOL começou em 96, em 97, 98, a gente comprava para a GM a home do UOL. Né? E ali a gente lançou o Astra na home do UOL. Né? Então, a gente não só fez o site do Astra, enfim, mostrando todo o lançamento do carro, mas também a gente começou a fazer propaganda. E aí, isso acabou gerando a oportunidade de, em 1999, a gente lançar a primeira agência de internet do Brasil, que é a agência Clique, que acabou sendo uma empresa de um sucesso muito grande, enfim, talvez uma empresa icônica aí do marketing digital no Brasil, né? Quem estuda propaganda certamente ouviu falar da agência Clique. Então, enfim, foi uma época que a gente viveu, o mundo se transformou e a gente estava muito ligado a essa transformação, como ela ia acontecendo, né? Primeiro introduzindo multimídia, depois introduzindo internet, depois criando uma internet, enfim, usando os recursos de propaganda digital, né? Que começaram através de propaganda nos grandes portais. É a época em que talvez a empresa mais bem sucedida do mundo, na época, era o Yahoo e a América Online. O Google estava sendo criado ainda nessa época. E aí depois começa a época do marketing de performance, que aí o Google realmente mudou completamente o jogo, né, criando a ideia de que, olha, você só me paga se a sua propaganda efetivamente funcionar, que é quando você clica no link patrocinado e depois no display media e no display vídeo, né? Então, o Google ele começa a ter uma relação muito fair com os anunciantes e aí ele se transformou enfim, no líder como veículo de propaganda global que é até hoje, né? Enfim, seguido aí pelo Facebook, agora pela Amazon, né? Então, isso transformou completamente a propaganda no mundo, né? E, enfim, a gente começou pela multimídia, que naturalmente iria virar entretenimento e propaganda, né? E aí acompanhou todo esse desenvolvimento, né? Enfim, é interessante que profissionalmente eu vivi uma época que é a transição do mundo do domínio do petróleo, que, enfim, o Rockefeller dizia que o melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo, né? E o segundo melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo, mesmo que mal administrada. Então, eram as empresas mais valiosas do mundo, né? Para a substituição dessas empresas pelas Big Techs, que hoje em dia, se você pegar, enfim, as empresas que têm maior valor de mercado no mundo, são todas elas Big Techs, né? E grande parte delas apoiada em receitas de propaganda, né? Que é o caso do Google, do Facebook, da Amazon e tantas outras aí. Me fala uma coisa, hoje, alguém que quer criar uma agência de publicidade, por tudo que você já vivenciou, por tudo que você está vivendo e está vendo, qual o caminho mais correto para esse cara pelo menos tentar errar menos, no sentido de se posicionar, de ganhar cliente, de ter algo que realmente faça sentido para o mundo atual? Hoje, se você for criar uma agência de publicidade, você estuda propaganda e tal, enfim, você quer criar um negócio novo, você não vai criar uma agência de publicidade que não seja digital. Não faz o menor sentido, até porque a barreira de entrada é muito maior. Se você for para você fazer televisão, você tem que ter clientes grandes que investem em televisão, enfim. Sim. Então você vai entrar no mercado disputadíssimo por pouquíssimas agências. Você vai fazer uma agência digital. Hoje qualquer estudante ele pode entrar em ferramentas gratuitas. Por exemplo, no Facebook tem um negócio lá que é o Facebook Blueprint. Então o cara pode chegar lá, estudar e ele vai entender, enfim, se ele tem capacidade de ler aquilo e aprender, ele vai aprender a fazer, a operar a propaganda no Facebook. Da mesma maneira, enfim, você encontra tudo isso no Google, né? Todo o conhecimento disponível sobre isso está em vídeos do YouTube,
Né? Então as pessoas podem tranquilamente ser autodidatas, se elas têm a capacidade de aprender, né? Têm o background para aprender, para filtrar, a informação está disponível para você transformá-la em conhecimento e aí começar a praticar isso. Né? Também existem, enfim, centenas de cursos sobre como fazer essas operações. Então, se você vai fazer hoje uma agência, muito provavelmente o caminho é fazer uma agência de marketing digital, olhar para e-commerce, porque a pandemia nos ensinou que não existe mundo sem e-commerce, senão você não come, a comida não chega na sua casa, você não tem acesso aos bens que você quer, né? Então, no mundo em que você fecha um shopping center durante 15 dias, durante 3 semanas, em que você fecha o comércio, né? Em que os restaurantes estão fechados, que é uma realidade que a gente acabou de viver e ainda está vivendo, e com a ameaça de continuar vivendo, se vier uma terceira onda aí, né? Então, esse mundo não existe sem e-commerce, né? Então, quando você linka o marketing digital com o e-commerce, esse ecossistema é o ecossistema do presente. É o ecossistema que vai se desenvolver daqui para frente, né? Mas esse é o ecossistema que alguém que queira entrar nessa área tem que estudar e esse é o caminho. Consegue fazer outra coisa, além de empreender, ser empresário e tocar o dia a dia dos negócios? Consegue se ver fazendo uma outra coisa, além de surfar, pedalar 60 quilômetros? Vale a pena ser empreendedor? Dá um recado aqui para os nossos amigos. Eu não conheço outra realidade, né? Então, assim, eu até, enfim, eu vendi uma agência que eu tive, que foi fundada em 1999, a agência Clique. Em 2007 a gente vendeu a agência e depois de um tempo que eu cumpri a época de earnout e tudo isso, eu trabalhei durante 1 ano e pouco, 2 anos como executivo e para mim foi muito estranho, né? Porque eu acho que, enfim, tem muitas pessoas que entram em organizações, trabalham como executivos, são muito bem-sucedidas, mas é um tipo de mentalidade diferente de quem empreende. Quem empreende corre risco, né? Aposta em coisas que acredita, é mal sucedido e é bem sucedido pontualmente, e o bom empreendedor é aquele que é capaz de errar rápido. Ele, quando erra, ele aprende rápido e corrige e vai. Né? Esses são os empreendedores que têm mais sucesso. Né? Então, ter essa tolerância ao erro é da natureza do empreendedor. Né? É você arriscar, é você acreditar numa coisa, mas não acredite que a sua verdade, aquela coisa que você acredita hoje, é uma verdade absoluta. Legal. Desconfie das coisas que você está fazendo, e a melhor maneira de desconfiar é testar. Testar, enfim, com a possibilidade de você voltar atrás e procurar novos caminhos, né? Então, quem trabalha dessa forma, né, e que é capaz de decidir no que quer apostar, esse é um empreendedor, né? E que vai lá e bota o seu dinheiro, arrisca, vai perder aqui, vai ganhar e tal, e vai seguir em frente. É muito diferente da carreira de executivo, em que você tem lá um orçamento para cumprir, você tem metas, você segue ali um caminho mais, digamos assim, mais processual, né? E que você pode ser muito bem sucedido com isso e gerar resultados muito positivos para o negócio para o qual você trabalha. Não é o seu negócio que você pode levar lá para cá, para lá e tal, não sei o quê, para contratar gente, enfim, investir, comprar coisa, vender e tal, não é. É muito diferente da coisa de empreender, né? Então, você perguntou, se eu me vejo empreendendo? Claro, e empreender tem vários aspectos, né? Então, por exemplo, esse trabalho que você faz, que é um trabalho de tornar disponível conhecimento para quem quer empreender, para quem quer se desenvolver esses negócios, você está fazendo um grande empreendimento aqui, você está investindo, né, em levar esse conhecimento, você está dividindo, isso vai construir riqueza, muita, né? Muita gente vai ser bem sucedido com isso. Isso vai
levar dinheiro para o seu bolso? Não, isso vai levar felicidade para você. Claro. Você está fazendo um investimento muito Claro. grande em fazer coisa relevante, né? Pedro, cara, obrigado pelo tempo que você teve aqui com a gente, toda essa história que você contou, toda a sua trajetória, dicas, hein? Acho que ficaram aqui dicas assim valiosas para quem quer empreender, né? Então, gente, a gente só tem que agradecer aí você estar aqui com a gente no canal e toda a sorte do mundo lá em Ibiúna. Gente, Saitas, obrigado. Só coisas boas aí para vocês, tá bom? Valeu, gente.